3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente por uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. E eu sou o Alexandre Gomes. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre metabolismo, né? Então, começando aí sobre metabolismo, a primeira coisa né? O que é metabolismo? O que Que é, diabo é Ale? metabolismo? Zé, eu não faço a menor ideia do que seja isso, cara. Tem a ver com mitocôndrias? Tem a ver, tem a ver. Como é que Metabolismo. é? Metabolismo é uma palavra grega, né? Que quer dizer mudança, transformação. Então, metabolismo são as transformações, as coisas que acontecem que a gente não está enxergando dentro do nosso corpo, que acontece principalmente nas nossas células. Então, a gente tem o metabolismo do organismo como um todo e a gente tem também o metabolismo celular, que são as mudanças das células. Então, quando a gente fala de metabolismo, é tudo que envolve mudanças orgânicas do nosso corpo. E quando a gente fala também metabolismo, muitas vezes a gente está se referindo ao metabolismo celular, as coisas que acontecem dentro da célula, que envolve transporte de energia, armazenamento de energia, utilização de energia. Então, quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de várias coisas, mas geralmente a ideia, assim, quando eu falar de metabolismo, eu estou me referindo mais a essa questão do transporte de energia, usar energia, armazenar energia, construir tecido, construir pele do nosso corpo. Então, Quando a gente fala de alimentos, eu olho lá a tabela nutricional de um alimento, ele tem valor energético. É dessa energia que nós estamos falando? Que você está falando? sim, quando a gente come um alimento, né, qualquer que seja o alimento, tem lá 100 calorias. E aí aquele alimento, ele vem uma molécula grande, né, uma coisa mais complexa, né, sei lá, vem um arroz, o arroz nem é tão complexo assim, mas vem uma molécula maior e aí o nosso corpo ele vai quebrar essa molécula maior, né, vai degradar ela e aí ele vai utilizar aquilo lá, aquele alimento como fonte de energia para ele funcionar. Então o corpo ele transforma aquilo em fonte de energia. E os três macronutrientes mais famosos aí de fontes de energia para o nosso corpo é carboidrato, proteína e gordura. E aí a gente tem carboidratos mais complexos, carboidratos menos complexos. Os menos complexos, o corpo metaboliza rápido. O que significa o corpo metabolizar um carboidrato mais rápido? Significa que ele vai conseguir utilizar a energia daquele carboidrato de forma mais rápida. Então, alguns carboidratos mais simples, eles são utilizados antes de você fazer uma atividade física, dependendo da duração, é lógico. Se for uma duração crossfit, que a gente faz treinos mais curtos, antes do treino a gente quer uma coisa, um carboidrato às vezes mais simples para o corpo dar tempo de pegar aquela energia e usar no treino, né? Se você come muita comida, né, gordura, proteína, carboidratos muito complexos, e enche o estômago e vai treinar, o que acontece? Não dá tempo do seu corpo metabolizar aquela quantidade de comida lá e ele não está utilizando aquilo como energia. Ele está gastando energia para quebrar aquilo lá. Então, ele está gastando energia para quebrar o alimento. E tem alguma coisa a ver com digestão? Sim, o processo digestivo ele é o que vai permitir que o corpo use a comida como energia. E aí algumas coisas vão virar energia e outras coisas vão virar resíduo e o corpo vai eliminar, né? Faz xixi, faz cocô e se elimina porque o corpo não quer aquilo lá para utilizar como energia. Então a gente come, aí o corpo fala, beleza, o que você tem aqui? Deixa eu dar uma olhada. Aí ele digere. Opa, encontrei essas moléculas. Ah, isso aqui é bom, estou precisando disso. Vamos guardar um pouquinho disso aqui para mais tarde. Show, cara, isso aqui é tóxico. Então, o metabolismo ele também identifica o que é tóxico no corpo e fala, velho, joga isso fora, que eu não quero isso não. Então, ele joga aquilo fora e o que é bom, ele usa como energia. Ele transporta, ó, isso aqui eu vou transportar para lá, isso aqui eu vou armazenar aqui, isso aqui eu vou usar para reconstruir um pedaço do músculo aqui que tá rompido, umas fibras. Então, tem a ver com isso. Entendi. E aí, nessa época que a gente vive agora, né, das
celebridades online, dos grandes influencers. O que não nos falta é a oferta de conteúdo e de dicas e de autoridades no universo online relacionadas ao bem-estar e atividade física. E não sei se é só eu, mas eu tenho percebido cada vez mais essas autoridades que falam de atividade física, que falam de bem-estar, que falam de saúde, de qualidade de vida, falar desse negócio de metabolismo, coisa que a gente não ouvia há um tempo atrás. Por quê? O que tem tanto a ver? Por que tem estado tão em voga falar disso hoje em dia? Sim, isso está em voga porque a sociedade. Vou construir o raciocínio aqui e vou chegar na resposta. A sociedade moderna hoje, ela está mais obesa do que nunca, né? Então, o índice das pessoas com excesso de peso, obesidade, tipo 1, 2, 3, diabetes, várias coisas, está crescendo. E uma das coisas que faz a pessoa engordar ou emagrecer, né, o metabolismo, ele faz essa mediação. O metabolismo, ele é responsável por você engordar ou por você emagrecer. Então, fala-se que pessoas que têm um metabolismo lento têm mais tendência a engordar. Por quê? Porque o corpo, ele processa o alimento de uma forma e ele não gasta tanta energia ou não elimina tanta energia quanto uma pessoa que tem um metabolismo mais acelerado. Então, como a obesidade hoje a OMS já considera a obesidade uma doença, né? A obesidade é uma doença que está crescendo muito no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Fala-se em acelerar o metabolismo para você emagrecer, né? Fala assim, seu metabolismo está fazendo você engordar. E aí, isso aí é até um outro ponto que eu acho que é legal a gente falar, que algumas pessoas acham que o metabolismo que ela nasce é fixo. É genético? O metabolismo é genético? Parte do metabolismo... Acho que você está mudo, Ale. Antes de você falar isso, o que exatamente significa um metabolismo lento? Significa que o meu corpo ele é mais devagar no processo de transporte da energia, de construção de sei lá o que da energia aí? Então, o metabolismo lento ele tem algumas características. Então, significa que ele... E outra coisa, e o que isso tem a ver com engordar? Porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Se ele é lento, mas uma hora vai rolar. Detalhe ser um pouco mais. Tá. Então, o metabolismo lento, ele pode ser visto como da seguinte forma: a quantidade de mudanças que acontecem no seu corpo é menor do que a da outra pessoa. Então, né, indo para a origem da palavra, metabolismo é a quantidade de mudança. Então, um corpo que tem um metabolismo rápido significa que ele está fazendo muitas mudanças a todo momento. Mudança, 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 mudança. Construindo tecido, quebrando alimento, reparando tecido. A atividade do corpo é muito intensa. E para essa atividade acontecer, o corpo ele precisa de energia, ele gasta energia. Aí a pessoa que gasta mais energia do que ela consome, ela tende a emagrecer. A pessoa que é um metabolismo mais lento, a quantidade de mudanças, de trocas de energia, de transporte, de armazenamento, de utilização, de construção de tecidos, de matéria orgânica e degradação dessas coisas é mais lento a taxa, né, a velocidade com que isso acontece. Então, isso é uma questão que faz o metabolismo ser lento. E existe uma outra questão que é a eficiência com que o corpo trabalha com a mesma quantidade de energia disponível. Então, se eu tenho 100 gramas de arroz no meu intestino, você tem 100 gramas no seu, não significa que a gente vai metabolizar isso igual. Existem várias coisas envolvidas, né? Depende do seu nível de inflamação, depende da sua massa muscular, depende de quanto de glicogênio você tem disponível no seu sangue na hora para o corpo saber, cara, você tem arroz aqui, mas você já tem muito arroz, você já tem muita energia sobrando.
Então, ao invés de eu repor uma parte que está faltando, ou eu vou estocar, ou eu vou eliminar, ou eu vou fazer alguma coisa. Então, por isso que mesmo as pessoas comam a mesma coisa, elas vão ter respostas diferentes, porque o corpo delas tem uma necessidade diferente, estão funcionando diferente, e naquele momento. Então, eu comer 100 gramas de arroz, eu mesmo, Adriano, se eu como 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, antes do treino ou depois do treino, meu corpo vai metabolizar o arroz de forma diferente. Porque a necessidade, né, qual que é a necessidade dele naquele momento com aquele arroz? O arroz entrou 3 horas da manhã. O que ele está precisando 3 horas da manhã? Então, ele vai fazer uma análise. Então, tem né, organismos que são mais eficientes. Então, o organismo que está muito inflamado, que está desequilibrado, está com as taxas hormonais alteradas, que são influenciadas pela alimentação, eles têm mais dificuldade de fazer esse transporte de energia, de processar. Então, é como se fosse assim, você comeu 100 gramas de arroz, e aí o seu corpo ele tem várias vias, como se fosse pista de carro. E aí você fala, cara, manda um carro lá pro estômago para ver esse arroz aí. Aí a pista tá livre, o cara vai lá, o carro vai rapidão, chega lá no arroz, pega o arroz, bota no porta-mala e transporta ele para a despensa. Um outro organismo, às vezes o corpo dele está muito inflamado. Aí essa estrada está congestionada, tem um monte de coisa lá no meio do caminho, a estrada está esburacada, tem pedaço de terra, não sei o quê. Então o carro ele não consegue ser eficiente, ele demora para chegar lá no arroz. Na hora que ele chega no arroz, ele volta e aí ele encontra um congestionamento no meio do caminho e aí ele demora para conseguir trabalhar aquela mesma quantidade de alimento. Então, o metabolismo está associado a isso também. Então, tem o timing, varia do indivíduo e varia do nível de inflamação. A inflamação do organismo seria o corpo tentando combater indivíduos indesejáveis, né? Então, é mais ou menos isso. Tipo, tem muita coisa ali que o corpo, cara, tá mó zona aqui, tá bagunçado, tá sujo. Vamos arrumar a casa. E aí, ao invés dele liberar a estrada, focar em pegar o alimento e transportar para a estrada rápido, ele está gastando muito tempo e energia arrumando bagunça, como se fosse isso. Então, pelo que eu estou entendendo, cada um nasce com um metabolismo próprio, né? E eu tenho que entender como é esse meu metabolismo para poder decidir como que eu vou colocar energia para dentro. É isso ou não? Até certo ponto, sim. Todo mundo nasce com um metabolismo X, mas ele não é fixo, não é permanente, né? Ele não significa que você vai ter esse mesmo metabolismo para sempre. Eu posso aumentar a efetividade do meu corpo no consumo de energia? É isso? Isso, exatamente. Então a gente vai nascer com, suponha que você nasce e aí o seu corpo, para ele funcionar, ele demanda X quantidade de energia. E aí, dependendo da energia que você coloca para dentro, né, se for leite materno, vai vir com anticorpos, vai vir com a proteína, carboidrato e gordura balanceado que a natureza fez. Falou, cara, o neném quando nasce, ele precisa disso. Então já vou entregar pronto. O leite materno vai lá e pá, dá aquilo para ele. Aí o corpo vai metabolizando aquilo lá. Naturalmente, o corpo foi projetado para aquilo. Se essa criança não recebe necessariamente um leite materno, recebe alimentos substitutos, pode ser que esse alimento substituto já comece a influenciar no metabolismo dessa pessoa. O metabolismo dela pode ficar mais lento, talvez pode ficar mais rápido, dependendo do que for. Pode ser mais nutritivo ou menos nutritivo. E então o leite da mãe lá já vem com anticorpos. Quando a criança foi exposta a bactérias, fungos e agentes invasores indesejáveis, o corpo vai conseguir responder rápido, vai ser mais eficiente. Já uma criança que não está bem nutrida vai ter mais trabalho de reagir àquilo lá, vai mobilizar muita energia e vai ter mais dificuldade de combater aquilo lá. E então isso é uma das coisas. Uma outra coisa que faz o nosso metabolismo acelerar é a quantidade de, então tem a ver com a eficiência com o corpo transporta energia e a demanda. Então, como é que a gente faz? Então, a gente pode melhorar a eficiência
por meio da alimentação, se a gente comer uma alimentação equilibrada, né? Carboidrato, proteína, gordura, nos horários adequados, né? O nutricionista pode falar mais sobre isso aí, quais são as proporções, as quantidades e os timings sobre isso. E também a demanda do seu corpo em relação à atividade física. Então, se eu me alimento bem, meu corpo está desinflamado, ele está eficiente. Então, ele está preparado para agir. Aí, na hora que eu vou me fazer uma atividade física, aí eu vou demandar disso. Beleza, eu estou com a estrada vazia, está reta, e eu estou com um monte de carro lá preparado para ir. Vamos botar lá um monte de carro esportivo. Então, demandei energia. Aí os carros saem, vamos transportar energia para lá, rápido. Transportou, voltou, recarrega, abastece, transporta e volta. Um corpo que está inflamado, ele vai falar, tô precisando de energia. Aí, rapaz, espera aí, calma aí. Tem um monte de... Vamos pegar um buraco aqui. Ele demora para levar energia, né? Ele não consegue atender energia, e aí o corpo nem consegue fazer tanta atividade. Então, ele entra numa espiral negativa. Ele está inflamado, ele não consegue transportar atividade, a pessoa não consegue fazer atividade física. Já o corpo que está desinflamado por uma alimentação balanceada, comida de verdade, né, pouco industrializado, reduzindo aí alimentos processados e tudo mais, ele está com a via limpa, um monte de carro à disposição, demandou energia, está com energia na hora certa, no lugar certo. E aí o corpo fala, beleza, ele gastou, fez atividade física, destruiu as fibras musculares. Vamos mandar repor isso aí, pega os nutrientes lá para reconstruir a fibra muscular. O que ele está precisando? Proteína e água. Vai lá os carros, rapidão, chega lá, constrói músculo aí, tem os nutrientes necessários. E aí você vai construindo massa muscular. Aí você constrói a massa muscular, você tem mais capacidade de fazer atividade física. E aí você come bem. E aí o seu corpo, ele consegue, quando ele demanda fazer uma atividade física, o seu músculo consegue trabalhar muito. E aí ele demanda energia. Aí o seu corpo está fluindo bem, o corpo vai rapidamente levar energia para lá, e aí você entra na espiral positiva. Então, o seu músculo consegue trabalhar, consegue levar energia. Quando ele tem um dano, né? O nosso músculo ele cresce por dano. Você quebra a fibra, reconstrói a fibra melhor, hidrata, sintetiza. Aí você aumenta a sua massa muscular. Então, quanto mais você aumenta a sua massa muscular por meio da atividade física ou da demanda e você está com as vias limpas, mais você consegue produzir, demandar energia. E aí você vai acelerando o seu metabolismo. Por meio da alimentação equilibrada, que libera as estradas, e por meio da atividade física, que demanda os carros para ir para a estrada, levar energia para o músculo. E esse processo faz com que, mesmo que você nasça com metabolismo lento, se você se alimentar bem e praticar atividade física, você vai tender a limpar as vias, a colocar os carros na posição, e aí quando você demandar energia por meio da atividade física, esses carros aí vão transportar a energia com eficiência. Tá, então, disso aí que você me falou, eu vou extrair duas conclusões aqui. Me fala se faz sentido. Conclusão número 1 é que metabolismo não é uma característica genética, né? Então, para as pessoas que têm facilidade de engordar ou dificuldade de ganhar peso, geralmente tende a falar, não, é porque o meu metabolismo é lento, ou não, o meu metabolismo é muito acelerado, e aí eu não consigo ganhar peso. Então, pelo que você disse, eu, por exemplo, do alto dos meus 27 anos, eu consigo transformar o meu metabolismo. É isso, eu consigo colocar ele para rodar num outro ritmo, num ritmo de maior eficiência. Isso, você nasce com metabolismo, parte dele é genético. E aí parte dele é ambiental e comportamental. Se você estiver num ambiente que você pode se alimentar bem, se alimenta bem e você pratica atividade física, aí você cresce em cima do seu metabolismo genético. Então você pode nascer com ele lento e acelerar ele. Você pode nascer ele rápido e frear ele. Você pode nascer ele normal, manter ele normal, né? Então todo metabolismo pode ser acelerado ou lentificado. Com a idade, existe uma tendência de desaceleração do metabolismo? Porque eu Existe. ouvia muito isso. Eu sempre fui um magrelo, né? Mas sempre me diziam que não, quando você ficar mais velho, você vai ganhar peso. Tem? O metabolismo, quando a gente envelhece, ele desacelera, mas não significa que você vai ganhar peso.
Depende da sua alimentação, do seu nível de atividade Isso, física. mantendo a mesma alimentação. Porque o corpo humano, ele tem uma genética potencial e a gente nasce muito abaixo do nosso potencial. Então, suponha que seu metabolismo hoje seja 2.000 calorias. Isso não é o seu limite potencial máximo, porque você não come o mais regrado, certinho, perfeito, faz o máximo de atividade física possível. Então, você está abaixo. Se você já estiver fazendo o melhor do seu esforço, aí sim, beleza. Se o seu metabolismo diminuir, você continuar comendo a mesma coisa para sempre e sua atividade física diminuir, aí você pode ser que você engorde realmente. Mas se você equilibrar alimentação e atividade física, mesmo o seu metabolismo desacelerando, você pode se manter em forma, né? Então, tem vários casos de pessoas com 50, 60, 70, 80 anos que não engordam, né? Por quê? Eles equilibram atividade física com, com alimentação. Mas existem alguns distúrbios, né? Tem hipertiroidismo, hipotiroidismo, que é uma disfunção hormonal que faz com que o nosso corpo funcione de forma ineficiente. Então, pode ser que a pessoa tenha dificuldade de engordar ou tenha dificuldade de emagrecer por esse fator genético. Ele é um complicador a mais. Então, todo mundo nasce com um metabolismo. Algumas pessoas desenvolvem hipertiroidismo ou hipotiroidismo, por exemplo, e aí afeta esse metabolismo. Então, esse tipo de pessoa, não é que ele está pré-determinado a engordar ou pré-determinado a emagrecer. Ela vai ter que ter um controle ainda maior da alimentação e da atividade física para regular o seu peso. Não é que é impossível, é só um controle maior. Então, acho que Então, existe um fator genético, mas isso não é determinístico. Você pode trabalhar em cima dele. então existe a possibilidade de eu amenizar as consequências de uma disfunção hormonal através da atividade física. E de uma É isso? alimentação, E de uma natural. alimentação Isso. adequada. Isso. Natural é muito hippie. É, Fala adequado. adequado. E a outra conclusão que eu tirei, baseado na sua fala anterior, é que eu consigo, então, transformar o meu metabolismo por meio da atividade física. E aí, eu suponho que os exercícios aeróbicos são os mais adequados. Tem muita gente que acha que para emagrecer ou para acelerar o metabolismo, você precisa fazer exercícios aeróbicos de longa Eu preciso duração. acelerar. E a fonte e o corpo começa a queimar gordura depois de 1 hora e meia, 2 horas de atividade física aeróbica. Isso acontece? Isso acontece. É a única forma? Não. Então, é um exercício aeróbico de longa duração, promove a queima de gordura? Sim. É a única forma, é a forma mais rápida e mais eficiente? Não necessariamente. Então, a gente tem alguns estudos que foram feitos, eles compararam o metabolismo de quem fazia 60 minutos de atividade física contínua, eu não sei se era 60, alguma atividade física contínua de longa duração, e compararam também quem fazia atividades físicas de alta duração, de alta intensidade, desculpa, em curta duração. Durante a prática, quem praticou mais tempo gastou mais calorias, ou seja, estava mais no caminho de emagrecimento, né? Se ele não repor mais do que ele gastou. E quem fez menos tempo em alta intensidade gastou menos. Só que o nível de mudança analisado 48 horas depois, ou seja, o metabolismo, a atividade física de baixa intensidade aeróbica de longa duração, ela altera o metabolismo enquanto você está fazendo, e assim que você para, o metabolismo volta ao estado de equilíbrio mais rápido. Quando você faz uma atividade de alta intensidade, mesmo que você pare, o seu corpo ele continua acelerado por até 48 horas, que é o que a gente chama de efeito EPOC, que é uma sigla em inglês, Excess Post-Oxygen Consumption.
que faz com que o nosso metabolismo fique mais acelerado. O que significa isso? O corpo está se mobilizando, se movimentando para reparar os tecidos que foram danificados, para transportar energia, nutrientes, obter energia de fontes do corpo durante 48 horas para ele voltar ao seu estado original. Então, fazer atividades de longa duração, de baixa intensidade, mostrou-se em alguns estudos mais ineficiente do ponto de vista da janela que você analisa, né? Se você analisar 1 hora de baixa intensidade contra 10 minutos de alta, os 10 minutos perdem por 60. 10 minutos. 10 minutos, Junker. 10 minutos. Não é 26, não é 38, caralho. É 10 minutos. Ele tá falando do coach aí que passou um treino de 26 minutos hoje de manhã, 10 horas que a gente fez. Então, se você analisa comparando assim, a atividade física perde. Aí o que um outro estudo fez? Cara, vamos analisar 48 horas. Ele analisou 48. Aí o de 48 horas teve esse efeito de acelerar o metabolismo por mais tempo. Aí no final das contas ele superou a atividade física aeróbica de longa duração. Tá, é como se fosse a ressaca que vem depois. Tipo uma ressaca. Tipo, ou seja, ela dura. O distúrbio é tão grande que você gera no organismo que ele demora ainda mais de um dia para poder colocar as coisas em ordem. Ou seja, isso, durante mais de um dia ele ainda está num processo acelerado de consumo de energia para conseguir botar ordem na bagunça que você criou. E quando está quase tudo organizado, você vai lá e dá uma outra porrada, é isso. Isso, até era exatamente isso que eu ia falar. Não significa que fazer só treino de alta intensidade é a melhor solução. Cada treino cumpre uma função específica para o corpo. Os treinos aeróbicos, eu estou falando de comparação de metabolismo nas janelas de 48 horas versus a janela da duração da atividade física de alta e baixa intensidade. O exercício aeróbico ele é super importante, fundamental, essencial, deve ser feito também, né? Não é só fazer a alta intensidade curtinha, fazer intensidades moderadas, fazer intensidades mais baixas, mais longas. Quando você trabalha isso tudo, você cria, né, um organismo mais eficiente em todas as vias energéticas. Por quê? Quando a gente faz um exercício de alta intensidade mais longo, o nosso corpo ele demanda energia de uma forma diferente. Quando a gente faz moderado, de outra forma. Quando a gente faz rápido, de outra forma. Porque o nosso corpo ele tem 3 vias metabólicas. Então, as vias metabólicas, a primeira via é o seguinte, serve para quê? Chegou um leão aqui, caraca, tu dá um tiro e sai correndo voado. Quanto tempo você consegue correr na sua velocidade máxima? Pouco tempo. Então, o nosso corpo ele tem uma energia, né, para ser utilizada, estocada, para esse tipo de situação, de fuga ou um ataque, né? É o nitro. É o nitro. Só que aí a gente tem, 7 calorias só armazenadas. Depois que você gasta isso aí, acaba. Então, você apertou o nitro, deu um tiro, saiu correndo do leão. Só que você não consegue correr no leão na velocidade máxima 5 minutos. Né? Nem 1 minuto. 1 minuto você já cai a velocidade. Então, a gente tem isso. Aí, depois que essa acaba, ou foi predominantemente utilizada, o corpo ele usa outro tipo de energia. Então, ele vai utilizar a fonte lá que a gente chama de fonte glicolítica. E aí ele vai utilizar essa fonte predominantemente. Depois ele vai utilizar a fonte aeróbica, né? E aí cada um tem um combustível diferente, como se fosse carro a energia solar, a gasolina e hidrogênio, como se fosse. Então, cada um tem um papel diferente, né? Os carros híbridos hoje, tem carro elétrico, né? O elétrico, geralmente, ele tem uma autonomia de distância menor. Por enquanto, daqui a pouco a tecnologia vai ultrapassar, né? E a gasolina tem uma autonomia maior. Nosso corpo é mais ou menos isso. E a gordura é o que a gente mais tem de fonte de energia estocada. Então, o que menos tem essa primeira fonte de fuga, que a gente chama que é a ATP, fosfogênico. Depois é glicolítico.
depois é o oxidativo, que a gente chama, que o oxidativo são as fontes de energia mais disponíveis, que é por isso que a gente consegue caminhar 20 horas, 10 horas. A gente está usando esse tipo de combustível. Agora, se aparecer um leão, você só corre na velocidade máxima por uns 30, 40 segundos. 20 Você falou segundos. você falou da gordura, e quando fala de gordura, chama a atenção de muita gente. Assim, a gordura é a nossa fonte mais abundante de energia, mas Estocada, ela é. é estocada. Ela é específica de alguma dessas vias, ou a gente não tem, ou não existe controle sobre isso? Existe algum treino, algum tipo de treino específico para queimar a gordura e não queimar as 7 calorias nitrogênicas aí? Isso que causa a confusão. Obrigado aí por você ter feito essa pergunta, que é exatamente isso. Os treinos aeróbicos longos usam predominantemente, vão usar, né, depois de tanto tempo, vão usar a gordura como fonte de energia. Então a pessoa pensa, uai, se o curto não usa gordura e o longo usa, e eu quero queimar gordura, eu vou fazer o longo, né? É o raciocínio. Partiu Ironman. Partiu Ironman, vou virar triatleta, nadar, correr e pedalar 3 horas por dia. Faz sentido, é uma lógica coerente, mas ele não gera o EPOC. Então, o EPOC, que é o efeito de 48 horas depois, ele vai consumir gordura também. Então, quando a gente analisa só o exercício em si, teoricamente o aeróbico parece que vai funcionar melhor. A não ser que você corra por Mas, 48 horas, né? Tipo Márcio. tipo, então é por isso que às vezes as pessoas, por isso que parece não fazer sentido. Porque o aeróbico ele queima mais a gordura durante e depois o organismo volta ao normal. O outro não queima tanto durante, mas depois ele queima mais. Então ele acelera o metabolismo mais. Então, por isso que não necessariamente fazer o aeróbico é o que vai te dar resultado. Você tem que fazer de vez em quando também. Para quê? Para o seu corpo ser eficiente nas 3 vias. Se você trabalha as 3 vias, seu corpo ele vai saber usar as 3 vias. Então ele vai falar, cara, imagina, né? Você é um motorista de táxi, aí você chegou na cidade nova, aí você fala, cara, entrega essa encomenda, sei lá, um Uber, né? Vamos botar. Entrega esse lanche aqui lá naquele endereço. O cara nunca foi, ele vai demorar um tempo para ir. Se todo dia ele vai entregar lá, ele pega a manha de onde é que ele tem que ir, o motorista, ele fica esperto, conhece as ruas, os caminhos, e ele começa a ir mais rápido. Então, quanto mais você usar a via aeróbica, mais seu corpo vai ficar eficiente naquela via. Mais ele vai ser capaz de transportar, usar. Estou precisando. Ele vai lá, pega energia, transporta energia e leva para onde está utilizando. Se você não usa, o seu corpo fica perdido. Ele, leva isso aqui nesse endereço. Putz, onde é que é mesmo? Então, o corpo fica menos eficiente. Quando a gente trabalha as 3 vias, o corpo fica mais eficiente, ele se recupera melhor, ele transporta energia melhor, ele usa energia melhor, ele precisa de menos energia. Cara, não precisa encher o tanque, não. Eu conheço um atalho, eu vou na velocidadezinha na manha aqui, controlado, eu vou chegar lá rapidão, vou gastar pouco combustível para fazer o que você está pedindo. Já um corpo que não está muito legal, você vai encher o tanque, o cara vai se perder no meio do caminho, vai fazer um monte de volta, vai demorar pra caramba, vai gastar um monte de energia e não vai nem conseguir entregar a energia para onde ele está precisando. E é interessante essas 3 vias aí, porque eu já ouvi você dizendo que nos treinos você sempre guarda a reserva, eu vou chamar de reserva nitrogênica para o último round, né? Que é aquela que de estourar a boca do balão, de cair o cu da bunda, como diz. Rola. Então, dependendo do treino, a Como é que gente é? Como é que começa... faz isso? Fala aí, que loucura é essa que você faz? Por exemplo, depende um pouco do treino, né? Mas o esquema é o seguinte, começa o treino. Aí a gente até consegue começar mais forte, né? Porque o corpo tá zerado, tá fresquinho, os reservatórios de energia tá tudo cheio. Aí eu começo mais forte, o corpo ele vai usando as 3. É só uma questão de predominância. Ele não trabalha só no glicolítico, ou só no oxidativo, ou só na fosfogênica. Ele trabalha nos 3, só que predominantemente um ou predominantemente o outro. É isso que acontece. Então, no início, eu começo mais forte. Eu uso as fontes de energia rápida, né? Glicolítico e fosfogênico. Aí, no meio do treino, eu vou mantendo um estado mais constante. Aí, o corpo vai aprendendo. Tô entendendo aqui. Tô entendendo o ritmo. Tô entendendo.
E aí, nisso, ele vai repondo as energias lá, se eu tiver gastado todas as minhas energias lá da fonte fosfogênica, ele vai repondo as 7 calorias lá, vamos botar aquelas 7 calorias que eu falei. E aí, no meio, eu vou usando um tipo de combustível. Tô lá no elétrico, né? Vamos botar, tô no elétrico. E aí, supõe que quando eu pise fundo, ele troca para gasolina, para ter mais potência. Suponha, um exemplo. Se eu mantiver constante, o meu corpo vai utilizar só o elétrico até acabar. Se eu piso fundo no acelerador, aí o corpo troca. Ele fala, sai do elétrico e vai para gasolina. Então, num treino físico, acontece isso. Se eu mantiver o ritmo do exercício até o fim, eu vou usar um tipo de combustível. No final, quando eu acelero o ritmo, por mais cansado que eu esteja, por mais ofegante, por mais mentalmente abalado, achando que eu não vou aguentar, às vezes é mais fácil para o corpo trocar de combustível e acelerar do que manter o ritmo. Parece uma loucura, parece contraditório, mas se você testar fazer isso, você vai ver que é possível. Já testei centenas de vezes e funciona. Inclusive, tem mais uma questão sobre isso, que é o seguinte. O fosfogênico, que é a via rápida, né, o tiro de leão, você nem precisa de oxigênio, que a gente chama de um metabolismo anaeróbico. Né? Se você olhar lá, os nadador nada 50 metros, ou tiro de 100 metros raso do Usain Bolt, os caras não precisam respirar. Não faz diferença. O corpo não precisa de oxigênio naqueles 10 segundos lá que ele está correndo. Já num 40 quilômetros, numa maratona, se ele não respirar, ele morre, né? Na verdade, ele desmaia e corre 200 metros, sei lá quanto. Então, isso é uma outra característica. Então, no final, a gente está lá, tô ofegante, mas eu consigo dar um tiro de 15 segundos, eu consigo acelerar o ritmo 20 segundos. É lógico que depende do treino. Tem treino que você consegue acelerar os últimos 40, tem treino que você acelera 30, tem treino que você acelera 10. Tem treino que você tenta acelerar e não vai, porque já realmente o combustível já baixou tudo. Então, isso é um efeito que rola. Você tá lá no elétrico, aí você fala, cara, não tô aguentando mais, já tá acabando a bateria. Aí você fala, pisa fundo que vai pra gasolina. Aí você não precisa nem de oxigênio mais, vai na apneia lá e termina. Já garantiu o pudim para depois do almoço. Já ganhou uns créditos aí. Pode comer sem culpa. E se por acaso eu insistir em rodar sem combustível? Fazer Né? tipo jejum? Ou fazer jejum, ou fazer uma atividade muito longa sem reposição energética, ou sobrecarregar a quantidade de treinos, né? Faço crossfit, saio do crossfit, vou nadar, nadar, vou pedalar. O Que corpo, quando isso você... gera? Isso é bom ou isso é ruim? Isso ensina alguma coisa para o meu corpo ou me traz mais prejuízo do que ganhos? Existem algumas coisas que acontecem aí. Uma delas é o jejum intermitente, né? O corpo, ele entende, ele fala, cara, não tá rolando aquele modus operandi normal que a gente esperava, vamos produzir energia de outras formas. Aí ele começa a usar energia cetonas lá, de forma diferente também, a galera que faz dieta cetogênica, né? E aí o corpo ele começa a criar outras formas de obter energia, né? Alternativas, já que as outras não estavam funcionando. E a outra coisa, se você faz atividade física demais, né? Você falou então de comer de menos e o outro às vezes de treinar demais. A tendência é seu corpo ele vai baixando a intensidade. Ele fala, cara, tu tá treinando muito, então eu vou limitar aqui a fornecimento de energia para você. E aí você vai, os seus treinos começam a baixar a intensidade. Então você não consegue sustentar uma intensidade mais alta. E aí isso daí faz com que o seu corpo vai baixando. Chega um momento, dependendo da pessoa, algumas pessoas ou não, você começa às vezes a ficar tonto, passar mal,
né? Desmaia. E aí seu corpo ele entra num estado que a gente chama de catabolismo. Ele começa a tirar energia de tudo que é canto que acontece no seu corpo, né? Fala, cara, você consumiu a primeira energia, você consumiu a segunda energia, consumiu a terceira. Aí ele começa a catabolizar. O que é o catabolizar? Ele vai pegar tecidos que, teoricamente, não eram para ser utilizados como fonte de energia, que é o músculo, e ele vai começar a literalmente degradar músculo para virar energia. Ele fala, cara, não tem mais energia de onde tirar, eu vou consumir sua massa muscular, né? Porque você está usando. Então, isso acontece. Então, a galera que treina demais e não repõe direito, ou fica aumentando o volume, ela vai treinar em mais baixa intensidade, vai ter menos efeito EPOC, o metabolismo dela vai ser feito de forma diferente, ao invés dele estar naquele ritmo super acelerado lá, que às vezes a alta intensidade de uma alimentação equilibrada pode proporcionar. A intensidade dele baixa, ele começa a catabolizar. O corpo fala, cara, você não me deu energia, eu vou tirar do músculo. Mesmo o músculo sendo útil para você fazer atividade, né? O cara que tem mais músculo ali para fazer atividade que demanda o músculo, ele vai consumir o músculo que precisa para ele fazer atividade. Aí vai chegar uma hora que esse cara vai ter que parar, vai passar mal, vai desmaiar e não vai aguentar, e o corpo vai ficar degradando ele mesmo, vai ficar se consumindo, que é o que a gente chama de catabolismo. É isso que acontece quando a gente perde massa magra? Sim, o corpo ele catabolizou. Tem duas coisas. Ou você não deu estímulo suficiente para o corpo promover a massa magra, vai falar, cara, você não está usando para nada, eu vou jogar fora. Você não usa? Então, essa é uma coisa. Porque gasta energia. Porque ele fala, cara, dá maior trabalhão manter essa massa magra aqui, você não está usando para nada, eu vou me desfazer dela. Então, a primeira coisa pode ser por falta de atividade física que estimule o desenvolvimento da massa magra, que são exercícios mais de força, né? 70%, 80%, 90%, 100% da sua força máxima. E a segunda coisa é a falta de alimentação. Então, se você usa massa magra e não se alimenta, mesmo assim o corpo consome a massa magra. Se você se alimenta bem, mas não faz atividade, o seu corpo ainda assim usa massa magra também. Então ele pode utilizar. E se você não se alimenta e não faz atividade, o corpo fala, velho, vamos botar um músculo mínimo aqui, só para você sentar e levantar. Porra, é sacanagem atrás de sacanagem, hein? É tipo isso. E você falou de catabolismo. Existe catabolismo, pelo que eu entendi, é o processo de é um processo ruim do metabolismo. Existe o contrário? Como é que chama o outro lado da moeda do catabolismo? Então, tem o anabolismo, mas não necessariamente catabolismo é ruim. O catabolismo muscular do músculo que você quer manter é ruim. Agora, o metabolismo, ele funciona por catabolismo e anabolismo. Então, toda vez que o corpo quebra uma partícula maior para usar energia, é catabolismo. Então, Mas isso não significa que é ruim. Quando ele quebra gordura do pânceps para evidenciar os six-packs de outro episódio, do episódio anterior, é catabolismo também. Isso, aí pronto. Se você catabolismo de gordura, a galera tá querendo. E geralmente as pessoas não querem catabolismo de músculo. A pessoa quer catabolizar gordura e anabolizar músculo. O anabolizar é construir, é sintetizar, é fazer músculo. Então, o que as pessoas estão buscando é catabolizar gordura e anabolizar músculo. Geralmente. E aí que entram os anabolizantes? Tem a Isso, ver com aí, isso? então, anabolizante é tudo que promove a construção, a síntese. Mas, hoje em dia, né, o termo popular, assim, fisiologicamente falando, anabolizante é tudo que promove o anabolismo, que é uma coisa natural, desejada. Agora, no cunho popular, como o pessoal fala anabolizante, eles estão querendo dizer bomba, droga, remédio, correr por fora, atalhos, né? Roubar. Então, tem uma conotação pejorativa, mas o anabolizante nem sempre é isso. Então, você fazer exercícios de força são exercícios anabolizantes para o desenvolvimento de músculo. Se você come proteína e se hidrata, são anabolizantes para o músculo. São
estímulos que promovem o crescimento e construção de massa muscular. Então, é importante saber essa distinção, que anabolizante do senso que a gente fala na rua é droga, é ruim, né? Venenos, anabolizantes, veneno no sentido também... às vezes os caras usam coisas ruins. E tem anabolizantes externos também para pessoas que precisam, né? Então, tipo assim, o cara toma hormônio de cavalo para ficar grande. É super perigoso. Agora, às vezes, a pessoa está por algum problema, pode ser ambiental, comportamental, hormonal, genético, o corpo dela não consegue produzir determinados tipos de hormônio. Aí essa pessoa vai repor hormônio. Então, ela vai tomar anabolizantes para ter aquilo que o corpo deveria ter e não está conseguindo fazer. O corpo não está conseguindo anabolizar determinadas coisas importantes para o corpo. Está faltando. Aí essa pessoa toma anabolizante para reparar uma falta natural. Só que hoje em dia muita gente toma anabolizante não é para compensar uma falta natural. O cara já tem o natural e ele quer o super mega ultra master natural, acima do natural, né? Que depois se não pode ter várias sobrenatural. consequências. Isso. Legal. E o que você já viu de maluquice que a galera faz porque você já deu alguns caminhos, né? De como é que eu transformo o meu metabolismo, o que eu posso fazer para favorecer o anabolismo, o anabolismo muscular e favorecer o catabolismo muscular pelo efeito EPOC e tal. E o que você já viu de maluquice? Porque sempre tem, né? Da galera fazendo por aí para tentar acelerar o metabolismo, para poder emagrecer mais rápido, para entrar no vestido, para poder tirar a camisa no WOD. Eu tenho fetiche com a camisa do WOD, né? Mas o que você já viu aí? Tem alguns casos engraçados? Cara, tem de vários níveis, né? Mas o que é mais comum, assim, as pessoas tomam estimulantes pré-treino, né? Para ficar mais ligada, à base de cafeína e tal, energéticos, umas paradas que no Brasil é proibida, que nos Estados Unidos pode, aí no Brasil eles tomam, termogênico, né? Então, o termogênico, ele dá uma acelerada no metabolismo, ele promove essas mudanças mais rápidas dentro do corpo. Então, geralmente a galera faz isso, só que alguns tipos geram dependência, não é dependência. Como é que chama? O corpo vai gerando tolerância. E aí você precisa de cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É um tipo de dependência também, né? E aí o corpo fica dependendo daquilo para ter o gás, e aí a pessoa não consegue viver sem. Aí o dia que ela não toma o pré-treino, o termogênico dela antes do treino, ela não consegue treinar, cai o desempenho, baixa o desempenho. E aí ela usou para o verão, para emagrecer no verão, 30 dias. E aí depois os outros 11 meses do ano, ela não está conseguindo se alimentar e treinar direito. Então, apesar disso não parecer uma coisa muito estratosférica, é a coisa mais comum que acontece e que é ofertado em qualquer loja de suplemento que você vai, né? Exato. Então, tipo assim, não é o termogênico. Como é que você faz para acelerar seu metabolismo? O termogênico, o café e tal, não sei o quê, não pode ser algo que determina se você vai treinar ou não, né? Quanto menos você depender disso, mais chance você tem de desenvolver o metabolismo mais acelerado para o resto da vida. O metabolismo na velocidade que você gostaria, que é transportando, usando energia de forma eficiente para as demandas das atividades que você tem. Então, acho que, por mais que pareça bobo, eu tomo café, né? Só que eu controlo a quantidade. Né? Eu tomo 180 ml de café por dia, de manhã, olha aí, antes do treino, mas eu tomo só 180 de manhã e à tarde eu não tomo. Eu já cumpriu aquela função e tudo mais. E aí, se eu fico com sono, eu tento regular por meio da alimentação, tá? outros mecanismos. Então, acho que
minha recomendação é para a galera que use com bastante moderação, não dependem disso. Se você acha que você está precisando de mais, é um sinal já que você está gerando tolerância. Isso não é sustentável. Você quer ter uma saúde ou um corpo ou emagrecer durante 30 dias da sua vida ou durante 30 anos da sua vida, né? Ou 100 anos da sua vida, 50 anos da sua vida, sei lá quantos anos, né? Mas a ideia é, você quer por algumas semanas ou meses ou por décadas, né? Então, acho que o caminho é mais apostar na décadas, né? De saúde e tudo mais. E isso é interessante porque entra todo aquele rol de esforços de curto prazo, né? Que não tem a menor sustentabilidade e é o que faz a grande maioria das pessoas não chegarem onde elas querem chegar, independente se for na atividade física, na questão da saúde, da qualidade de vida, ou inclusive no mundo profissional. A imensa maioria das pessoas não estão dispostas a pagar o preço do longo prazo, né, dos juros compostos. Esse é muito complicado. Mas aí você me chamou a atenção que você falou de termogênico. Eu nunca tomei, mas eu imagino que tem alguma coisa a ver com temperatura, né, pelo prefixo aí da palavra. Primeiro responde sim, tem a ver com temperatura, e se tem a ver com temperatura, quer dizer que se eu ficar trancado dentro do carro no estacionamento por 1 hora, eu acelero o meu metabolismo e aí então é melhor eu chegar para o treino 1 hora antes, fico trancado dentro do carro para dar uma acelerada no meu metabolismo, para dar uma aquecida no corpo e aí eu vou treinar? Como é que é? É isso? Ou não tem nada a ver? Em partes tem a ver, né? Então, termogênico, termo é de temperatura, né? O gênico, eu acho que é de gênese, de criar, construir. Então, termogênese é aumentar a temperatura. Quando o corpo aumenta a temperatura, então algumas reações fisiológicas acontecem, né? Então, o corpo pode ser que acelere o metabolismo dele, vasodilata, às vezes frequência cardíaca bombeia mais, aumenta tudo mais, e acontecem mais mudanças dentro do corpo durante aquele momento. E aí pode ser que isso aí acelere o seu metabolismo e outras coisas psicológicas também vão fazer aumentar, né? Que eles misturam dentro dos componentes, né? Então eles misturam outras coisas para a pessoa também, além disso, dela dar esse calor dentro dela estar mais aquecida, ela fica mais atenta, mais foco, mais desperta. Então acontece isso aí. Porque o termogênico é tipo uma forma de você, né? Se a gente pensar quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente se aquece. Então, o termogênico ele é uma forma de aquecer ainda mais o nosso corpo, promover mais essa aceleração do corpo. E quando a gente aquece, a gente quer o coração bombeando mais sangue, né? As vias, os vasos sanguíneos dão uma dilatada, passa mais sangue ali, leva mais nutriente. Tô precisando de energia lá. Aí ele, opa, vamos lá, libera a via, bota um fluxo lá, vum, aí vai um monte de carro levar nutriente para lá. Então tem a ver sim. Agora, se fala de você quer aumentar a temperatura e ficar trancado dentro de um carro, ficar trancado dentro de um carro de fato vai aumentar a sua temperatura, mas existem formas, eu acho que mais eficientes de você fazer isso, né? Você não precisa ficar num carro meia hora, 1 hora para você se aquecer, né? Acho que tendo um acompanhamento ou uma prescrição de um treino, onde você vai fazer isso 5, 10 minutos e além de você elevar a temperatura, porque você ficar parado no carro, você está só elevando a temperatura e suando, né? Você vai trabalhar músculo, você vai trabalhar tendão, você vai trabalhar articulação, você vai ativar várias coisas do corpo para preparar você para a atividade física. Então, se aquecer por um treino, é melhor você fazendo um aquecimento orientado que vai servir para preparar o músculo e a articulação também, não unicamente aumentar a temperatura do corpo, né? E fora que o tempo é mais eficiente. Em vez de você ficar 60 minutos no carro, você fica 10, 15 se aquecendo. Inclusive, tem uma outra questão em relação a isso, que é sauna pós-treino. Então, a sauna pós-treino, ela também faz com que o músculo relaxe, né? Quando o que acontece se eu botar uma pedra de gelo nas suas costas? Ela só faz assim, né? Ela se encolhe inteira, ela se retrai.
né? O que acontece quando você põe na sauna, que é o contrário? O músculo expande, ele relaxa. E aí, quando ele relaxa, ele está mais aberto, aí o corpo também bombeia, mais sangue, o vaso dilata, a frequência cardíaca aumenta. Então, tem estudos aí que a galera faz 20 minutos de sauna pós-treino para promover circulação, levar nutriente, e isso aí faz com que promova a recuperação. O corpo fala, cara, as vias estão largas, tá fácil de transportar nutriente, vamos levar nutriente para onde precisa, tá tudo relaxado, tá de boa, e aí ajuda a promover. Inclusive, acho que nesse aspecto, você me lembrou uma coisa que um fisioterapeuta já me falou, né? Quanto mais sangue irrigando uma determinada área, maior é o transporte de nutrientes, de energia e de todos os elementos que aquela área precisa para se recompor, e mais rápido tende a ser a recuperação daquela área. E isso é o princípio de várias... pelo É o que eu entendi, metabolismo. de várias práticas fisioterápicas, né? A ventosa parece que se baseia um pouco nisso, de abrir espaço para maior circulação sanguínea. Aquele outros que eles fazem Tem o infravermelho. Infravermelho é uma, né, aumenta a temperatura local e aí chama o fluxo sanguíneo para E o aí, local. como wrap-up, pelo que eu estou entendendo, a questão, o grande mito por trás do metabolismo ele se esconde atrás do bom funcionamento do nosso corpo, né? Então, não é necessariamente algo que está escrito nos nossos genes e DNA e a gente é completamente incapaz de transformar isso. Existe uma parcela que é genética, mas existe uma outra parcela que está relacionada à qualidade da nossa alimentação, ao nosso estado físico atual, a quantidade de músculo, de massa magra que a gente tem, a quantidade de inflamações que, como você disse, e o equilíbrio de todas essas coisas é o que favorece um metabolismo de maior qualidade e, consequentemente, a aceleração dos processos de emagrecimento, de ganho de massa, de recuperação física e por aí vai. Cara, valeu. Eu resumiria assim. Se você comer comida natural, de verdade, menos industrializada, o seu corpo ele vai equivaler a ter esses carros nas estradas vazias que vão transportar os nutrientes e tudo que o seu corpo precisa de forma eficiente e rápida para onde ele precisa com eficiência. E se você faz atividade física e promove e faz treinos, né, de força e aeróbico, você vai trabalhar você vai crescer massa muscular e você vai ter capacidade de fazer mais atividade física. E aí você fazendo mais atividade física, você demanda mais energia e aí o seu corpo trabalha de forma mais eficiente. Então a melhor forma que existe para você acelerar o seu metabolismo é comer comida de verdade e fazer treinos variados, de força, de aeróbico, de potência, de curta, média duração aí, você promove tudo isso. Então, treinos de curta e média duração que façam força, potência moderada, leve, e uma alimentação natural, que aí a alimentação natural vai deixar o caminho livre para o seu corpo funcionar bem. Então, às vezes as pessoas querem acelerar o metabolismo, querem ter massa magra. Se você quer acelerar seu metabolismo, faça treinos e alimente-se bem para você construir massa muscular. Quanto mais massa muscular uma pessoa tem, maior o metabolismo dela. Cada 1 quilo de músculo que você coloca no seu corpo, você acabou de acelerar seu metabolismo. Toda vez que você ganha músculo, seu metabolismo está mais acelerado. Ganha o músculo, está mais acelerado. E para ganhar músculo, você come melhor, e aí quando você come melhor, suas vias funcionam melhor, você cria mais músculo. Você cria mais músculo, você consegue fazer mais atividade física, você faz mais atividade física, demanda mais energia, e aí você entra numa espiral positiva, e é dessa forma aí que você consegue acelerar bastante o seu metabolismo, mesmo que você tenha nascido com uma condição genética desfavorável, você vai conseguir acelerar ele bastante. Maravilha, Adriano. Eu volto na metáfora do carro, né? Acho que carro vai muito nessa linha. Eu já ouvi de vários mecânicos. A melhor forma de você acabar com o motor do carro é deixando ele parado. Então, a partir do momento que você mantém o motor funcionando, com combustível de qualidade, com óleo de qualidade, com a manutenção em dia, melhor tende a ser o funcionamento daquele motor. E a mesma coisa com isso daqui, ó.
com esses instrumentos que estão aqui. Quanto mais você toca, quanto mais melhor são as cordas que você usa, mais brilho você coloca na madeira, melhor a madeira amadurece e se tonifica para poder reverberar aquele som que você quer produzir. É exatamente isso aí. Então, valeu, muito obrigado. Eu sou Adriano Teles. Cara, brigadão pelo supletivo que você está me dando esses dias aqui. Eu sou Alexandre Gomes E até até o a próximo próxima. episódio. Valeu.